A língua portuguesa surge oficialmente em 1290, por decisão do rei Dom Dinis, após pelo menos 14 séculos como língua falada, conhecida como latim vulgar, ao lado do latim clássico, escrito, preservado pela Igreja, presente em anotações, cartas e documentos. Os povos adotam um idioma a partir de 3 matrizes distintas: a matrilinear, a patrilinear ou a estrangeira. São matrilineares o basco e o guarani, enquanto idiomas reconhecidos na Espanha e no Paraguai atuais. São patrilineares as muitas línguas indo-europeias, como o latim na origem. O dito celta é igualmente indo-europeu e patrilinear em relação à Europa Ocidental, pois trazido remotamente de invasões originadas na Europa Oriental. Para o caso das províncias romanas da Bética, da Lusitânia e da Galécia, não se sabe o quanto havia de matrilinear ibero anterior a 4.000 anos ou patrilinear no falar dos autóctones pré-romanos. O tartesso, única língua escrita e extinta enquanto tal no século II a.C., tinha elementos estrangeiros trazidos pelos fenícios cartagineses. Os túrdulos do litoral, do que viria muito mais tarde constituir o centro de Portugal, mantinham algo do tartesso oral. Seja como for, os romanos encontram todos ágrafos, o que muito facilita a imposição do latim à Península Ibérica, apesar da pequena contribuição populacional, pois o povo itálico não acompanhou as legiões e as autoridades que ordenaram as cidades de Brácara Augusta, Braga, Conímbriga, Coimbra e outras. Em pouco tempo, os indígenas ibéricos, à exceção parcial dos bascos, adotam o latim vulgar, enquanto a minoria letrada se alfabetiza em latim clássico. A matriz do português, portanto, não é matrilinear nem patrilinear, é estrangeira. Em 1290, cerca de 80% das palavras da língua falada provém diretamente do latim, que absorvera parte do grego. Os demais 20% tinham como fontes o árabe e o gótico germânico, além de pequena proporção de elementos indígenas e estrangeiros outros, atribuídos ao suposto celta gaélico ou trazidos indiretamente pelo moçárabe. Dom Dinis, além de rei, era copioso poeta trovador, como o fora seu avô, Afonso X de Castela. O trovadorismo é um movimento intelectual de parte da aristocracia que transcreve a linguagem oral para a escrita porque quer chegar às gentes, ser lido nas praças sem precisar de tradutores, pois o latim clássico não seria entendido diretamente pela maioria. Eis uma razão para aquele rei oficializar o latim vulgar como língua portuguesa. Outra era o nacionalismo. Se Afonso X decretara o castelhano como oficial, convinha estabelecer logo a distinção, tão presente ali quanto viria a ser, sendo poucos desde então os empréstimos do castelhano ao português e vice-versa. No século XVI, muitos autores recorrem ao latim clássico para criar palavras ou reformá-las de forma a reverenciar a estimada origem romana. Camões é inexcedível na expressão do latinismo, daí decorrendo passar a língua portuguesa dos primeiros 80% de léxico latino. Nesse tempo surgem as primeiras normatizações rigorosas do idioma pátrio, trabalho revigorado após a restauração de 1640, quando a orientação, por repulsa ao até então usurpador, será manter o português tão distante quanto possível do castelhano. Na Galícia, que chegara a falar um dito galego-português até o século XI, se dá o contrário, impondo-se o também dito espanhol. A língua é o que os nacionais falam naturalmente porque aprenderam de seus pais, dos que eles ensinaram a falar, e é também o que um povo decide que será falado, pesando mais na decisão as razões políticas e a penetração da palavra escrita,
através da literatura, como a de Dom Dinis e de Camões, do ensino e da imprensa. As grandes artes de registrar e difundir o nominar os sentimentos e as coisas, e ordenar tal nominação. A sintaxe. O idioma português surge do que se falava naturalmente por umas 800 mil pessoas, sendo moldado por 7 séculos para a expressão oral e escrita de 300 milhões de indivíduos.